Vou começar o vídeo mostrando para vocês os componentes que fazem parte da corrente. Tá? Então a corrente ela é composta pela placa externa, tá? Que é essa placa aqui, que a gente vê da corrente, tá bom? Pelas placas internas, essas duas placas aqui que ficam juntas, tá? Pelo rolete, tá? O rolete é um ponto de contato entre a corrente e as engrenagens, tanto da coroa quanto do cassete, os pneus do cassete, tá? Então os, os dentes eles entram aqui assim, tá? E o pino, tá bom? Então, para vocês entenderem internamente, o pino ela entra aqui na placa interna, tá? E o pino ele faz a ligação da placa externa, tá? Ele entra aqui, passa pela placa interna, tá? Pelo rolete e chega na outra placa interna e placa externa. Ele faz a ligação entre os elos da corrente, tá bom? Esses são os componentes da corrente, tá? Quais são as partes móveis da corrente que precisam ser lubrificadas, tá? O que precisa ser lubrificado é esse ponto de junção entre as placas internas e a placa externa, tá? Então, esses pontos aqui, tá? Os pontos de contato entre a placa interna, que são esses pontos aqui, ó, essa face, tá? De cada lado da placa interna, com as faces internas e laterais aqui do rolete, tá bom? Além também da face externa aqui do rolete, então o rolete ele precisa ser totalmente lubrificado nas suas quatro faces, tá? Tanto interna, quanto as duas faces laterais, quanto a face externa. A face externa que entra em contato com os dentes da engrenagem, e as faces laterais internas, elas estão em contato com as placas internas da corrente, tá bom? E o pino, ele faz esse elemento de ligação aqui, tá? O pino ele vai estar fixo, tá bom? Bom, vamos lá. Logicamente também o pino precisa ter uma lubrificação, tá? Nessa parte interna dele, que ele entra em contato aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês uma vista aqui explodida dos componentes da corrente e como o lubrificante atua dentro da corrente e por que eu acredito que uma lubrificação por imersão da corrente dentro de um lubrificante, tá, seja a melhor forma de fazer a lubrificação da corrente, ao contrário de gotejar o lubrificante sobre as partes móveis da corrente, tá bom? Vamos lá. Placa interna da corrente. Essa placa interna, tá? A outra placa se repete, tá? Placa externa da corrente, tá? Vou deixar um espaçamento aqui, tá? Apenas para fins de ilustração, tá bom? O desenho aqui não tem escala, tá? É apenas um esboço mesmo, tá bom? Bom, aqui é o desenho do rolete, tá bom? Já a outra face é a mesma coisa, tá? Aqui. E o pino é o elemento que faz a ligação. Então, o pino faz o desenho do pino aqui, tá? Também não vai estar em escala, tá? É só apenas um esboço. Beleza, então todas essas partes juntas, elas vão formar a corrente, tá bom? Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, um pontilhado.
interessante fazer aqui. Beleza. Esse desenho aqui é exatamente essa representação aqui. Minha cachorrinha tá participando aqui da gravação, ela dá uma latidinha pra querer brincar, mas vamos lá, dando prosseguimento. Fala, Mel. Deixa eu terminar aqui, deixa eu fazer a gravação aqui. Bom. Essas partes ficam conectadas, tá? Então, essas faces aqui, essa aqui é a placa interna, são as duas placas internas, que são essas exatamente essas duas aqui. Pode verificar aqui na imagem que elas estão... eu desmontei, tá? Mas elas ficam unidas. Esse aqui é o rolete, que ele fica trabalhando aqui dentro, tá? E tem a placa externa aqui, tá? Que ela fica por fora da placa interna, tá bom? Bom, esses são os componentes da corrente, tá? O tracejado aqui é o furo, tá? Que tem cada um deles. O pino aqui, em alguns modelos de corrente ele é maciço, em outros ele é oco, tá? Nas correntes modelo premium, o pino ele tem um formato oco, tá bom? O rolete, tá? Então, os componentes da corrente que eles sofrem maior desgaste, tá? O que sofre maior desgaste é o rolete, tá? Por quê? Ele está em atrito com os dentes da engrenagem, tá? Tanto do pé de vela quanto do cassete, tá bom? Então, os dentes eles pressionam a parte externa aqui dele, tá? Então vai ter uma deformação plástica tanto externamente quanto internamente, tá? Internamente, onde que ele vai sofrer essa deformação plástica? Com esse detalhe aqui da parte interna da corrente, tá bom? Exatamente esse ponto aqui, tá? Então, os pontos de contato de atrito da corrente são praticamente é praticamente o pino, tá? Em toda a sua extensão. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. É o pino aqui em toda a sua extensão. Tá? Na parte interna também vou ter essa deformação, esse ponto de atrito, tá? Também aqui nessa face. Também em toda a sua extensão, tá? Ou seja, em toda a circunferência dela, tá? E também vou ter ao redor do pino em qual posição, tá? Praticamente nesse contato com a placa interna, tá? Então, nessa extensão da placa interna aqui, então vamos supor que a placa interna ela pegue toda essa extensão aqui, ó. Então, toda essa parte do pino ela vai sofrer um atrito. Então, mostrando aqui para vocês também com relação à corrente, então, essa face aqui da corrente, essa face aqui da placa interna da corrente, eu tenho um desgaste das duas placas internas. Já no rolete, tá? O rolete, eu vou ter um atrito com ele, um desgaste maior na face externa dele, tá? E na parte interna dele também, tá bom? Essa parte aqui. Vou até desenhar em outra cor. A da corrente aqui para ficar bem claro. Tá? O rolete vai ser essa parte aqui, ó. Beleza? Esses são os principais pontos de atrito com maior desgaste. Tá? É lógico que também vou ter atrito entre a placa interna e a placa externa, tá? Então, nessas faces aqui de contato, tá? Toda essa face aqui de contato aqui. Nessa face de contato também. Eu tenho atrito também. E também não podemos esquecer que também existe atrito também nessas duas faces aqui da placa interna, tá? Dos dois lados, e na lateral aqui também, nas faces laterais aqui do rolete, tá? Então, onde sofre maior atrito é o rolete. O rolete ele vai se desgastar nas suas 4 faces, tá bom? Beleza. Vamos lá agora. Como que o lubrificante age, tá? Bom, eu vou mudar de página aqui e vou refazer esse desenho para que vocês possam entender. Bom, vamos lá. Eu vou refazer o desenho aqui dos componentes da corrente agora todos juntos, tá? Da vista de detalhe desse elo aqui fechado, tá? Para mostrar como que funciona a lubrificação, tá bom? Essa, na verdade, é esse desenho do elo, mas uma vista em corte, tá? Para que vocês possam entender, quando eu jogar uma gota nesse ponto aqui, como que o lubrificante com uma gota ele funciona, tá? E submersão, como que também funciona a lubrificação por submersão, tá bom? A diferença entre as duas, os dois tipos de lubrificação. Vamos lá. Bom, esse aqui é o desenho
das duas placas internas, tá bom? Agora aqui eu vou fazer o desenho das placas externas. Na verdade, eu vou fazer o desenho agora aqui do rolete, fazer em outra cor o rolete. E agora vou desenhar a placa externa. Bom, lembrando aqui que o desenho está fora de escala, tá? Então eu me preocupei com a escala do desenho. E desenhando agora, pro final, o pino. Essa cor aqui. Vamos pegar alguns pontos agora, para ficar mais claro o entendimento aqui. Beleza. Isso aqui é o detalhe da corrente, tá bom? Um esboço bem simples para que vocês possam entender aqui da melhor forma. Tá bom? Vou fazer só o pontilhado aqui do rolete, para que vocês consigam entender também para onde que ele passa aqui. Beleza. Deixa eu primeiro aqui salvar esse desenho. Aqui vão ser dois desenhos, um desenho mostrando como funciona a lubrificação por gotejamento e outro a lubrificação por submersão, tá? Então, quando a gente lubrifica a corrente, tá? A gente pica uma gota bem aqui nessa região, tá? O local certo que deve ser lubrificado, tá? A corrente não precisa ficar gastando lubrificante em excesso na face externa da corrente, tá? Jogando óleo aqui nessa parte externa da corrente. É lógico que ela tem que ter uma pequena camada de lubrificação, mas para prevenir a corrosão, mas não é um ponto que sofre atrito, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso daí, tá? Essa placa, essa placa aqui externa, nessas partes, nessa região, tanto a externa quanto a interna, isso aqui não sofre atrito. A lubrificação aqui é apenas para que ela não sofra alguma corrosão, tá bom? Então, bem pouco. Então, você tem que lubrificar mesmo o local onde tem atrito, que são as partes móveis da corrente, tá bom? Beleza, então, pinguei uma gota aqui. Como que o lubrificante ele vai agir aqui quando você pinga uma gota? Para você pingar uma gota, você tem que ter certeza que a gota, a hora que você jogar a gota aqui no elo, tá? Na parte móvel da corrente, você tem que ter certeza, tá? E observar se a gota, ela vai entrar aqui, bem nessa região. Aumentar o tamanho da letra, da espessura da cor, para que vocês consigam verificar. Deixa eu mudar a cor, colocar aqui manter essa cor mesmo aqui. Vou dar um amarelo. Acho que fica mais fácil. Acho que muito ruim o amarelo. Deixa eu mudar a cor. Vou botar aqui. Vou botar essa cor aqui mesmo. Tá? Então aqui, ó, ela vai ter que lubrificar esses pontos aqui, tá? Na hora que você gotejou, tá? O gotejamento também na hora que ele vai entrar nessas partes aqui, 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 voltando aqui também, tá? Então você tem que prestar atenção para ver se o lubrificante vai entrar aqui entre a placa interna e externa. Muita gente, na hora que pinga o lubrificante, tá? Não se atenta para ver se o lubrificante tem uma gota que não se atenta para ver se tem quantidade suficiente de lubrificante na gota para ver se ele vai entrar entre a placa interna e externa, tá? Muita gente já joga aqui no miolo. Esquece desse ponto de contato aqui, ó. Tá vendo?
Ó, tô mantendo fixo um rolete aqui, ó. Tem atrito aqui, tá bom? E o lubrificante também, ele precisa entrar... faltou um desenho aqui, deixa eu complementar aqui do rolete. Que o rolete, ele tem esse formato aqui, ó. Como isso aqui é uma vista em corte, né, eu vou poder desenhar aqui completamente. Eu preciso lubrificar também esses pontos aqui, ó. Tá? Essa parte interna do rolete é muito importante. E também o lubrificante, ele tem que ter capacidade para entrar aqui entre as partes, entre a separação entre as placas internas, e poder lubrificar esse ponto aqui, ó, entre o pino e a placa interna. Entenderam? Então, a partir do momento que eu coloquei o lubrificante, quais são os pontos que o lubrificante precisa lubrificar, tá bom? Ponto de contato entre a face interna e externa da corrente, placa interna e externa, tá bom? No rolete, tá? Então ele também vai ter que lubrificar aqui a parte superior aqui do rolete. Não esqueci de colocar esse ponto aqui importante. Então o lubrificante ele vai ter que, no rolete, pegar em todas as suas faces, na face externa, face interna e as faces laterais do rolete, tá? Nesses pontos, esse aqui é o rolete, tá bom? E também ele vai ter que entrar aqui, ó, entre a placa interna e externa, tem uma pequena separação aqui, tá? Para que ele possa entrar aqui também e lubrificar o pino também, aqui dentro, tá? Tem uma pequena camada de lubrificante do pino, porque aqui, ó, se vocês perceberem, o pino ele tá fixo. O pino, ele tá fixo, tá? Vou até colocar em destaque aqui, ó. O pino, ele fica fixo, tá? Ó, na placa externa. Então, a placa interna, ela gira ao redor do pino. Por isso que eu tenho que ter essa lubrificação aqui. Isso é muito importante, eu tenho que ter essa lubrificação, porque o pino, ele fica fixo na placa externa e não a interna. Então, tem que ter essa lubrificação, tá bom? Bom, vamos lá. O que acontece com a lubrificação por gotejamento, tá? Na lubrificação por gotejamento, acontece o seguinte. Vou colocar aqui um verdinho, tá? Na cor verde. Antes disso, deixa eu fazer mais uma cópia aqui do desenho, porque eu vou mostrar a lubrificação por submersão. Então, vamos lá. Na lubrificação por gotejamento, tá? Na hora que eu pinguei o óleo, a gotinha de óleo bem aqui, onde que ela vai entrar? Ela vai lubrificar a face externa do rolete, tá? Visivelmente é o que todo mundo vê, tá? Ela vai entrar aqui entre nas faces laterais aqui entre a corrente do rolete, tá? Isso ela vai entrar com certeza, tá? Beleza? Se a pessoa fizer uma aplicação bem feita, ela também vai entrar aqui, tá? Tá? Ou seja, entre o ponto de contato entre a placa interna e externa. Só que pela viscosidade do lubrificante, tá? Ele não vai conseguir entrar totalmente. Deixa eu completar aqui o desenho também, que ficou faltando essa complementação. Ele não vai entrar completamente aqui. Ele só vai entrar um pouquinho, tá? Por quê? A hora que você pingou, o lubrificante, pela gravidade, ele vai tender a formar um acúmulo de lubrificante aqui. Vamos supor que a corrente está em pé, tá? Ele vai formar um acúmulo de lubrificante aqui, ó, e vai formar uma gota, pequena gota, e vai pingar no chão, tá? E você vai perder essa quantidade aqui de lubrificante. Será uma quantidade de lubrificante perdida, tá? Que não entrou na corrente. Ou seja, é um lubrificante que não entrou aqui totalmente. Ou seja, você não lubrificou, você não vai conseguir lubrificar totalmente a face interna do rolete, tá? Não vai conseguir lubrificar o lubrificante não vai conseguir entrar entre essa pequena abertura entre as faces internas da corrente e não vai conseguir lubrificar, tá? Esse ponto muito importante aqui, tá? Que é entre o pino e a face interna, tá bom? Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, ele continua essa lubrificação aqui, ó, ela vai continuar toda aqui dentro também.
Por quê? Voltando a dizer, voltando a lembrar. O pino ele está fixo na parte externa, então a parte interna gira, tá vendo aqui, ó? O pino ele está fixo, tá? Na face externa. Então, tudo isso são pontos de contato. Então, vamos lá, pontos de contato, vamos contabilizar, tá? Entre uma face externa e uma placa externa e uma placa interna. 2, tá? Rolete, face externa. face interna. 2, face lateral do rolete. 3, 4. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Pino, tá? Eu vou computar o pino na sua extensão toda. 7. Voltando aqui na lubrificação por gotejamento, então eu não vou conseguir. O lubrificante, quando ele cai por gota, tá? Ele não vai ter essa capacidade para lubrificar a face interna do rolete na sua totalidade. Ou seja, a face interna do rolete, tá? Essa daqui, que entra em contato com essa ranhura da placa interna, não vai lubrificar. O lubrificante também ele não vai entrar aqui e não vai lubrificar esse ponto de contato entre o pino da corrente e as placas internas. Beleza? Tá. Agora vamos na lubrificação por submersão. Tá? Então, lubrificação por submersão você faz como? Você pode utilizar um lubrificante parafina, no caso, como o Sartori Wax, tá? Ou caso a pessoa queira fazer, ela pode pegar o próprio lubrificante mesmo que ela utiliza para gotejar, colocar ele num pote e submergir totalmente a corrente nele, tá bom? Então, como que é a submersão? É um pote com lubrificante no estado líquido, tá bom? Joga e submerge a corrente e deixa ela um tempo lá dentro dele, tá? Bom, com lubrificante esses lubrificantes comuns por gotejamento, você pode fazer isso e você pode submergir a corrente toda nesse pote, tá bom? Tem um ponto que você... Qual que é a grande vantagem de utilizar um lubrificante à base de parafina, tá? Que é um lubrificante que ele está no estado sólido, a temperatura ambiente, e aquecido acima de 60, 70 graus, ele fica no estado líquido. É que, controlando essa temperatura, tá? Como eu utilizo até do Sartori Wax, entre 90 e 95 graus ali, não, abaixo de 100 graus Celsius, tá bom? Mas também por segurança. Aquecendo a corrente também, você faz com que ela se dilate, ela sofra uma pequena dilatação, tá bom? O metal tem um bom coeficiente de dilatação, tá bom? De condutibilidade térmica, tá? Então ele vai dilatar. E o lubrificante no estado líquido, ou seja, quando a corrente está totalmente submergida no lubrificante, e quando você deixa a corrente lá por um determinado tempo, você vai permitir que o lubrificante, tá? Que o lubrificante ele atinja todas as partes da corrente, tá? Tanto móveis quanto fixas, tá? Então, o lubrificante, a hora que você submergiu a corrente, tá? Então ela está totalmente banhada no lubrificante, dentro de um lubrificante, não está em contato com o ar. Então, e a corrente também está quente, ela vai dilatar. Então, esse espaço entre as partes móveis da corrente, ele vai aumentar, tá? Em uma pequena escala, logicamente, tá? E o lubrificante no estado líquido, ele vai conseguir entrar plenamente nesses pontos, tá? Totalmente aqui ele vai entrar nesses pontos. No rolete, ele vai lubrificar as suas 4 faces na totalidade, então face externa, face interna do rolete ele vai lubrificar, as faces laterais do rolete, na face lateral, ele vai entrar nessa pequena separação das placas internas, ele vai entrar na sua totalidade, nessa pequena separação, e entrando aqui, ele também vai conseguir entrar no ponto de contato entre o pino e a face interna, então ele vai lubrificar o pino e a face interna na sua totalidade aqui, ó. Ele vai entrar totalmente aqui. Então, dessa forma, eu tenho uma corrente totalmente lubrificada, tá? Vocês conseguem entender a diferença entre essas duas lubrificações? Esse aqui é uma lubrificação por gotejamento. Vou até escrever aqui, ó.
Então, entre essas duas lubrificações, essa é a diferença, tá? Então, a lubrificação por gotejamento, pingue a gota. O lubrificante vai entrar entre a placa externa, placa interna, tá? Vai lubrificar a parte externa, a face externa do rolete, tá? Vai lubrificar a face lateral do rolete, que vai entrar em contato com a placa interna, mas na face interna do rolete, ele não vai entrar na sua plenitude. E também não vai entrar aqui para lubrificar o pino. A região do pino com a face interna. E também não vai lubrificar totalmente aqui o rolete, tá? Ou seja, se eu não lubrifico aqui o componente na sua plenitude, eu tenho maior atrito, eu tenho uma baixa durabilidade e uma menor performance. Ao contrário de uma lubrificação por submersão, onde você tem um lubrificante numa temperatura abaixo de 100 graus Celsius, ali entre 90 e 95 graus, abaixo de 100 graus Celsius, você tem a corrente que vai estar aquecida, ou seja, ela vai dilatar também. Então, quando ela dilata, esse espaçamento entre os componentes dela vai aumentar, permitindo que o lubrificante entre com uma velocidade maior e faça uma lubrificação muito bem feita. Tá? Então, submergir a corrente, lubrificante quente, corrente aquecida também quente, o lubrificante vai entrar porque a corrente dilatou, tá? O lubrificante vai entrar e vai conseguir lubrificar todas as partes móveis da corrente, provendo uma boa lubrificação, tá? Resultando em que? Alta performance, maior durabilidade, tá? E baixo atrito. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? O que eu tentei explicar aqui, né, nesse esboço aqui, tá? Muito obrigado, valeu!